Bom, pessoal, estamos de volta aqui no nosso bloco 3. Vamos finalizar aqui essa parte que eu estava falando dos decretos, tá? Da constitucionalidade e da competência. Então, a Constituição ela traz as competências aqui administrativas e legislativas. O que é importante destacar é que, nesse cenário de pandemia, que é uma situação excepcional, não tem jeito, gente. Na verdade, os decretos locais, que são os municipais, a depender do âmbito de abrangência, eles vão acabar violando ou invadindo competências que não são suas. Porque veja, vamos pegar, por exemplo, o caso aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o governador, ele editou um decreto limitando o tráfego dos ônibus no âmbito interestadual. Vejam, isso é uma competência que cabe à União, porque extrapola os interesses regionais, os interesses apenas do estado do Rio de Janeiro. Bem como aconteceu aqui no nosso estado da Bahia. O nosso governador, ele restringiu a circulação, em alguns casos, do transporte interestadual, que também caberia à União. No Rio de Janeiro ainda foi mais grave, porque o governador, ele foi além e ele limitou a relação aérea, o tráfego aéreo, melhor dizendo, proibindo, por exemplo, alguns voos internacionais, o que também cabe à União, e notadamente aqui através da Agência Nacional de Aviação Civil, em compasso ali com outros órgãos do governo federal. Então, nesse cenário de pandemia, é uma situação excepcional. Vira e mexe, está havendo sim violação e invasão de competências, porque a nossa Constituição ela é clara. Se o interesse é local, sim, o decreto ele pode ter abrangência ali no município. Por exemplo, a nossa cidade, o decreto ele determinou o fechamento do comércio, mas ele não poderia, por exemplo, determinar o fechamento dos bancos, porque isso aí cabe a quem? Cabe à União. Então, mesmo que o prefeito queira, qualquer município, não só na cidade de Serrinha, ele não pode, por exemplo, determinar o fechamento dos bancos, porque isso aí é matéria que cabe à União. Professor, onde é que eu vejo? Onde é que eu vejo isso? De quem cabe tal matéria? Pessoal, está na Constituição, entre os artigos 20 ao 25, certo? E o que não está na Constituição, muitas vezes, nós temos em leis orgânicas dos municípios ou até mesmo nas constituições estaduais. Não é objeto da nossa aula aqui examinar a lei orgânica nem as constituições estaduais, só para vocês terem uma ideia que algumas coisas é possível restringir, algumas matérias de interesse local. O que é que vai prevalecer aqui é o interesse. Interesse local cabe ao chefe do executivo do âmbito municipal. Se o interesse é estadual, aí estamos a tratar do governo do estado. E se o âmbito é nacional, através de um decreto do governo federal. Aí eu pergunto, alguns decretos aí podem ser considerados inconstitucionais? A depender da situação, sim. Porque ele estará violando competência. Apesar de que é uma discussão se determinados decretos podem ser considerados um objeto de controle de constitucionalidade. Mas isso não é objeto da nossa aula, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, alguns decretos vão além e estão sim violando competências. Mas, gente, como o cenário é de tutela da saúde pública, né, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nem dá tempo o Poder Judiciário aqui, por exemplo, anular a validade desse decreto. E aí vai caber, notadamente, aos órgãos públicos ajustarem e adotar medidas aí de cooperação nesse momento, nesse cenário, que é muito difícil, até para que sejam respeitadas todas as competências. O mundo ideal é que sejam respeitadas. Mas, como estamos vivendo uma situação excepcional, isso tudo ainda vai ser melhor delimitado. Inclusive, para quem não sabe, ontem, devido a esses decretos em massa aí, principalmente em resposta ao governo do estado, gente, o presidente da República editou uma medida provisória dizendo que cabe à União, veja, cabe à União dispor acerca do tráfego de pessoas e bens no âmbito interestadual e intermunicipal, meio que dando uma resposta para alguns governadores que estão querendo limitar, certo? E aí, essa discussão, qual que vai prevalecer, se o conflito ficar muito quente, aí pode ser que o Poder Judiciário tenha que delimitar. Mas acredito eu que, na medida do possível, as autoridades vão entrar em acordo aí para admitir as situações excepcionais, tá? Mas o mais importante é possível restringir? Sim, é possível. E aí já entramos aqui na questão dos poderes da República, tá? É possível principalmente, pessoal, porque nós vivemos aqui numa república, a República Federativa do Brasil, que trabalha com a tripartição de poderes. Então temos o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Nesse momento, o poder executivo está assumindo uma função relevantíssima, até porque os decretos são oriundos desse poder, tá? E lembre que esses decretos têm que respeitar as leis
e as constituições, ok? Não podendo inovar. Então veja, a questão de restringir, por exemplo, o comércio, pessoal, não seria uma inovação no ordenamento jurídico, porque veja, não está sendo, por exemplo, fixado aqui um novo direito, uma nova previsão, um novo prazo, certo? Apenas está se disciplinando condutas, direitos, liberdades. E aí eu já entro aqui na questão dos poderes administrativos. Veja como é interessante e como há uma comunicação forte entre essas duas matérias, o direito constitucional e o direito administrativo. Então aqui nós temos o poder executivo, certo? E as leis do poder legislativo. Tá. O poder, são poderes da República. Dentro da seara dos poderes administrativos, nós temos como principais poderes aqui, que vão fundamentar a elaboração desses decretos, o poder normativo e o poder de polícia. Opa, poder de polícia. Gente, lembra que o poder normativo é aquele responsável por regulamentar algumas atividades, certo? Sempre pautado nas leis. Mas o mais importante aqui é o poder de polícia. Por quê? O poder de polícia, lembra que a polícia administrativa, ele atua sobre o quê, gente? Sobre direitos, anotem, sobre direitos e liberdades. Então, vejam que interessante. Direitos e liberdade. E lembra nas nossas aulas que eu falei já isso em sala de aula. Os direitos e liberdades, o poder de polícia atua de maneira preventiva ou de maneira repressiva. E a maneira repressiva se traduz principalmente na fixação e aplicação de multas. E aí, pessoal, aqui se inserem os decretos, né? Os famosos decretos aí que estão sendo editados. Dentro da competência administrativa, fruto do poder de polícia, que vai atuar sobre direitos e liberdades, por exemplo, o direito e a liberdade de ter um funcionamento do seu comércio de maneira preventiva. Ok? Então veja, tudo isso vai fundamentar a elaboração desses decretos, a supremacia do interesse público, a questão das competências trazidas no texto constitucional, principalmente no artigo 23, e além disso, o poder de polícia, ao lado do poder normativo, que se constitui como um instrumento para que a máquina pública possa funcionar. Ok? E lembra que o poder de polícia, ele é aplicado sobre nós, administrados. E ele fundamenta também a aplicação de punições no âmbito do poder de polícia repressivo. Lembra do exemplo que eu dou sempre em aula, que falo que se um supermercado estiver descumprindo normas de vigilância sanitária, que protegem a saúde da coletividade, esse estabelecimento poderá ser interditado? Bom, então é mais ou menos nessa linha de raciocínio. O poder de polícia está aí também para prevenir. E a partir do momento que um decreto ele é editado, ele também, ele que eu digo a administração pública, está se valendo do seu poder de polícia. E no âmbito aqui de medidas preventivas, principalmente no âmbito da saúde pública, que já vai ter uma correlação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, isso é de extrema importância. O que é que fundamenta, gente, a elaboração dos decretos? Poder de polícia, supremacia do interesse público e os princípios da dignidade da pessoa humana, que tutelam também direitos fundamentais como a vida. Então veja como a matéria ou as matérias de direito constitucional e administrativo estão sempre colaborando uma com a outra, estão sempre em compasso e trabalhando com assuntos correlatos. Beleza? Vamos falar agora de duas medidas aí que são de extrema relevância no cenário atual, que podem vir a ser decretadas, ou não. Esperamos que não. Que é o estado de defesa e o estado de sítio. Ok? Gente, o estado de defesa e o estado de sítio são situações excepcionais. Eu diria até excepcionalíssimas. Que são adotadas aqui como medidas urgentes para um estado de exceção. Então, veja, estado de exceção, ao lado aqui, por exemplo, da intervenção federal. Intervenção federal, que vem tratada lá principalmente a partir do artigo 35, 36 e 34 também da Constituição, certo? Então, as hipóteses constitucionais são bem claras. Enquanto a intervenção federal está a partir do artigo 34, que nos diz a Constituição quais são as hipóteses em que será cabível, nós temos também o estado de defesa e o estado de sítio. E aqui já trazendo para a disposição constitucional, nós temos no artigo 137 a disposição que diz o seguinte, que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
que são órgãos aí que vão auxiliar a presidência, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Eu não vou ler todos, tá, gente? Desculpa, eu comecei pelo estado de sítio, né? Na verdade, aqui eu quero começar pelo estado de defesa. Aqui, título 5 da defesa do Estado das instituições democráticas e o capítulo que vai tratar do estado de defesa e estado de sítio, começando pelo estado de defesa. O que eu quero que vocês entendam? No artigo 136, está dizendo o seguinte, que o presidente da República é apenas ele, tá? Aqui não temos competência, por exemplo, dos entes, do chefe do executivo do âmbito municipal, estadual. Então, estado de defesa e estado de sítio são situações excepcionais que, inclusive, vão proibir a elaboração de emendas constitucionais nesse período. Então, se constituem como limitações circunstanciais, aqui, gente, a elaboração de emendas constitucionais, por exemplo. Então, vejam, se a situação já foi decretada pelo Congresso Nacional como uma situação nacional de calamidade pública, o texto da Constituição, ele traz uma hipótese ou hipóteses de decretação de estado de defesa e de sítio justamente em períodos de calamidade pública. Mas vejam, são situações extremas em que só serão adotadas se realmente forem necessárias para, digamos, tutelar o direito da população brasileira. Certo? Os direitos, principalmente o direito à saúde. Então vamos dar uma olhada aqui no texto da Constituição. O que é interessante para a gente diferenciar? No estado de defesa, o presidente, pessoal, ele decreta, certo? Aqui ele tem uma competência para decidir. E só após é que ele vai perguntar, ou melhor, pedir uma autorização ao Congresso para manter o estado de defesa. Então o que acontece? O presidente da República pode, ouvidos do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa. Vejam, o verbo aqui é decretar. Então, o presidente aqui ele não vai pedir autorização, ele simplesmente decreta o estado de defesa para preservar prontamente ou restabelecer em locais restritos determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então aqui estaria o coronavírus. Se for preciso para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública, a paz, eventualmente pode ser o caso de um estado de defesa, certo? Por conta que calamidade aqui seria uma calamidade de grande proporção, no caso o coronavírus, a pandemia. Esse decreto, ele determinará o tempo de duração, especificará as áreas a serem abrangidas, indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas, como restrições aos direitos de... Aí vem a letra A, direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Então veja, aqui nós temos uma restrição, um direito fundamental, além dos sigilos e tal. Mas veja, precisam estar presentes todas essas hipóteses? Não. Aqui o decreto ele pode simplesmente restringir o direito de reunião, certo? O tempo de duração não vai ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. E na vigência do estado de defesa serão adotadas algumas medidas, depois vocês leem aí, certo? Decretada esta defesa, o presidente, dentro de 24 horas, submeterá o ato ao Congresso Nacional, que vai decidir por maioria absoluta. O Congresso apreciará o decreto dentro de 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar a funcionar durante o estado de defesa. E se for rejeitado, cesse imediatamente esse estado de defesa. Já o estado de sítio, veja, o presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional. Então aqui ele solicita ao Congresso a autorização para decretar. Daí você já vê uma diferença crucial. Pessoal, o estado de sítio é uma medida mais gravosa. Ele é decretado somente se o estado de defesa não surtir efeitos. Então não tem aqui como decretar de cara o estado de sítio. Primeiro, se for o caso, o presidente vai decretar o estado de defesa. Então vamos aqui trazer um esquemazinho rápido sobre o estado de defesa, né? Já falei que é um estado de exceção. Qual é aqui a linha temporal dos fatos, do procedimento, trazido pela Constituição no artigo 134? Gente, o presidente da República é apenas ele, o prefeito e o governador não pode, ele decreta, ele não vai pedir autorização, ele decreta o estado de defesa, pelo prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, no prazo de 24 horas ele vai encaminhar ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional, por maioria absoluta, ele vai decidir se rejeita ou se ele aceita esse estado de defesa, ele tem que apreciar o pedido do presidente no prazo de 10 dias, e se o Congresso rejeitar, esse estado de sítio cessará imediatamente, ok? Caso aceite, aí o estado de sítio vai surtir os seus efeitos durante os próximos dias. Beleza? Então, o primeiro ponto aí, a palavra-chave, no estado de defesa, o presidente ele decreta,
ok? No estado de sítio ele vai solicitar autorização. Então no próximo bloco nós vamos continuar tratando aí do estado de sítio. Até breve.